Boa tarde a todos. Estamos dando início a mais um painel tributário da CCA Bernardon. Meu nome é André, nós estamos iniciando pela área previdenciária. Então, o que nós tivemos de novidade em relação a essa legislação na semana passada foi uma nota acerca do processo de simplificação do E-Social. Conforme nós já comentamos em diversas lives, né, o E-Social simplificado, que será o E-Social na versão S, substituirá a versão atual do E-Social. No novo sistema houve a simplificação e a eliminação de campos de layout, a utilização do CPF como único número de identificação do trabalhador, dispensando a referência a outros números cadastrais, como PIS, PASEP. Temos a exclusão de campos cuja informação conste em outra base de dados, como é o caso do número da RJ e da CNH. E a retirada de regras de validação que impedem a transmissão de dados, além da substituição dos impedimentos por avisos. Então, essas são algumas das novidades em relação ao processo de simplificação do E-Social. O processo de simplificação adotou por premissa o conceito básico do projeto, que o E-Social consiste em uma nova forma de prestação de informações no mundo do trabalho, que deve ser padronizada, simplificada, livre de redundâncias. Então, o próprio governo entendeu que a versão que nós estamos hoje utilizando é uma versão que tem pontos, como nós sabemos, quem lida com isso, tem pontos conflitantes, tem pontos exagerados, tem duplicidade de informações. Então a ideia com essa nova versão é simplificar, né? Tanto que é a versão S, né? Começa na versão S 1.0. Outra diretriz básica foi de que as alterações deveriam ser o menos onerosa possível aos desenvolvedores e usuários. Havendo mais de uma forma de simplificar um processo, a opção seria pela que traria menos impacto para a implementação. A operacionalização do processo de simplificação terá duas etapas. A primeira seria a implantação da versão intermediária, em curtíssimo prazo, com flexibilização de regras, com campos que antes eram obrigatórios tornados facultativos, mas sem exclusão de campos e eventos. Já na segunda etapa, seria a implementação da versão definitiva, com a efetiva exclusão de eventos e campos, alteração de regras e tudo que for necessário para as mudanças serem implementadas. Nessa versão, que entrará em produção em maio de 21 agora, serão excluídos 30% dos campos anteriormente existentes e dos eventos completos. Como vocês sabem, algumas obrigações já foram substituídas a partir do uso do E-Social. Então, nós temos o CAGED, nós temos a RAIS para os grupos 1 e 2, nós temos as informações à Previdência Social via GFIP, as declarações para a Previdência para as empresas do grupo 1 e 2, né? Então, as empresas do grupo 1 e 2 do E-Social, a confissão das contribuições previdenciárias e informações de maternidade, salário família, é tudo feito via E-Social hoje. Temos o livro registro de empregado, temos a carteira do trabalho e previdência social e a própria guia da GPS para as empresas do 1 e 2, do grupos 1 e 2, que foi substituída pelo DARF único gerado pela FD-REINF. Além dessas simplificações, os módulos de empregador doméstico, microempreendedor individual e segurado especial também passaram por transformações para que a utilização do E-Social ficasse mais simples, mais amigável para o usuário, como a alteração da linguagem técnica para uma linguagem mais coloquial e a inclusão de um assistente virtual. Estão previstas outras substituições para o ano de 2021,
As mais impactantes, se vocês já devem ter lido a respeito, e a nossa expectativa é firme com relação a isso, que é a substituição da guia de recolhimento do FGTS, a GRF, prevista para ocorrer agora em agosto, e a DIRF, né, que tanto se espera que as informações hoje, que todas as informações praticamente já estão no e-social da remuneração dos trabalhadores, ela passe a ser substituída pelo e-social. Então estamos nessa expectativa aí, torcendo para que isso ocorra o quanto antes. Depois, no tocante à legislação e publicações oficiais da semana passada, nós tivemos ainda a publicação de uma solução de consulta pela Receita Federal que trouxe esclarecimentos quanto ao enquadramento do serviço de instalação hidráulica nos anexos da Lei do Simples. Segundo a solução de consulta 7101, os serviços de instalação hidráulica prestados pelas empresas optantes do Simples são tributados pelo anexo 3 da Lei Complementar 123 e não estão sujeitos à retenção da contribuição previdenciária de 11%, ainda que prestados mediante empreitada, por estarem enquadrados no anexo 3. Ainda, conforme a solução de consulta, se esses serviços de instalação hidráulica forem prestados mediante cessão ou locação de mão de obra, constituem atividade vedada ao Simples Nacional. Então, essas empresas prestadoras desses serviços, se prestarem mediante cessão ou locação de mão de obra, não poderiam estar enquadradas no Simples e correm o risco de ser excluídas. Contudo, cabe um alerta: o contratante deve atentar que, se o serviço de instalação hidráulica for executado pela empresa contratada para a execução da obra, então os mesmos serão tributados na forma do anexo 4 do Simples, hipótese em que deverá se reter a contribuição previdenciária de 11% ou 3,5% na nota fiscal, caso a empresa prestadora de serviço tenha optado pela desoneração. Então tem que ter cuidado com relação a isso, porque às vezes ocorre de eu contratar uma empresa para uma construtora para prestar, para executar uma obra completa, digamos, e ela prestar contas em notas fiscais separadas do que é serviço elétrico, do que é serviço hidráulico, né? Então tem que ter cuidado. Numa situação dessa, ela possivelmente, por ser construtora, se é optante do Simples, ela está enquadrada no anexo 4, e aí nesse caso o serviço de instalação hidráulica, mesmo que cobrado em separado, faz parte de um conjunto da obra e deve sofrer a retenção previdenciária. Por hoje seria isso em relação à legislação previdenciária. Eu gostaria de desejar uma boa semana a todos e uma boa tarde. Fiquem agora com o colega Reginaldo, que falará sobre a legislação tributária federal. Um abraço a todos. Pois bem, boa tarde a todos. Vamos dar sequência então na nossa live de hoje, tá? Tratando da legislação federal ainda.
O primeiro assunto da legislação federal que a gente traz diz respeito à solução de consulta 4013, de 14 de abril, que trata sobre o direito a crédito das contribuições do PIS e da COFINS, notadamente em relação às empresas que são fabricantes de produtos alimentícios. Então, essa solução de consulta ela veio reforçar mais uma vez o entendimento da Receita Federal, essa posição favorável aos contribuintes, no sentido de que as empresas que são fabricantes de produtos alimentícios, eles têm o direito de tomar crédito sobre todos os serviços de limpeza, desinfecção e detetização e também sobre materiais de limpeza. Então, essa é uma solução de consulta que vem reforçar aquele entendimento que os contribuintes já vinham de longa data, até no início, alguns anos atrás, tinham que entrar no judiciário para obter o direito a tomar esses créditos, mas que hoje a Receita Federal, dentro daquele entendimento do conceito de necessidade e essencialidade do produto para as suas atividades, a Receita acabou abarcando esse entendimento do judiciário e autorizando os contribuintes a tomarem crédito sobre esses insumos. Então, todas as empresas fabricantes de produtos alimentícios têm sim o direito de tomar crédito sobre os serviços de limpeza, desinfecção e detetização e também sobre os materiais aplicados na limpeza. É lógico, por óbvio, que não poderia ser diferente, né? Uma indústria que fabrica produto alimentício, ela, por exigência da saúde e legal, ela é obrigada a fazer todo um processo de limpeza para poder garantir assim a qualidade dos seus produtos. Então, isso era óbvio e não poderia ser diferente. Então, essa solução de consulta 4013 da semana passada reforça o entendimento da Receita Federal agora favorável aos contribuintes. Então, essa é uma notícia boa. Segundo ponto que a gente traz na legislação federal, nós semana passada apresentamos de forma rápida, porque é recente a saída da notícia, mas a prorrogação da entrega da declaração do imposto de renda das pessoas físicas. Então, relativo ao ano calendário de 2020, exercício 2021, o prazo que estava inicialmente previsto para 30 de abril foi prorrogado para até 31 de maio. Então, havia aquele comentário de que seria para julho, mas não, a Receita Federal se antecipou a qualquer decisão contrária e prorrogou para 31 de maio a entrega das declarações das pessoas físicas e também o prazo para o pagamento do imposto de renda da primeira cota ou da cota única, né? Então, os contribuintes podem entregar a declaração de imposto de renda até 31 de maio e o prazo para recolhimento da primeira cota ou cota única também fica postergado para 31 de maio. Vale lembrar que os contribuintes que desejarem pagar o imposto de forma parcelada mediante débito automático em conta bancária, para obterem o direito de debitar, inclusive a primeira cota de forma automática, a entrega da declaração tem que ser feita até o dia 10 de maio. Ou seja, aqueles contribuintes que entregarem as declarações até 10 de maio e tiverem imposto de renda a pagar, eles poderão parcelar o imposto, né, pelo número de cotas que desejarem e fazer o débito automático das cotas, inclusive da primeira. Se o contribuinte entregar a declaração após 10 de maio, a primeira cota, obrigatoriamente, ele vai ter que emitir o DARF e recolher de forma normal. As demais podem sim requerer o débito em conta. Também fica o destaque com relação à questão de restituição. Então, o pessoal, os contribuintes ficam, principalmente aqueles que têm imposto a restituir, ficam aí preocupados com o calendário das restituições. A Receita Federal informa que, no que pese ter ocorrido a postergação do prazo de entrega da declaração, a Receita vai manter o cronograma inicial de restituição, ou seja, ela não vai alterar o cronograma. O que significa dizer que todo aquele contribuinte que tem imposto a restituir e deseja ver a sua restituição ser feita o mais rápido possível,
é lógico que ele também deve, o mais rápido possível, fazer a entrega da sua declaração. Assim ele também vai ficar dentro do calendário normal. Ainda com relação ao imposto de renda da prorrogação, essa prorrogação também se estende às declarações de espólio, declaração final de espólio, e também para o pagamento do imposto de renda da declaração final, inclusive o imposto de renda do ganho de capital da declaração final. Então, a prorrogação de imposto de renda da pessoa física ela é geral, tá? A declaração de ajuste anual normal e a declaração de espólio, a declaração final de espólio também tem a prorrogação, inclusive do recolhimento do imposto de renda correspondente. Então, com relação ao imposto de renda da pessoa física, a prorrogação seria esse o assunto. Uma outra assunto que a gente traz para a live diz respeito à consulta que recebemos sobre dedutibilidade de despesas médicas, tá? E a consulta que a gente recebeu aí na semana passada foi ligado a gastos com os testes da Covid. Então, os gastos com testes da Covid, eles podem ser deduzidos da apuração do imposto de renda da pessoa física como despesa médica? Bom, os gastos com o teste da Covid, eles são dedutíveis caso o exame tenha sido feito através de laboratórios e hospitais. Então, ele segue a mesma regra das despesas médicas normais. Então, os gastos com médicos, hospitais, clínicas, laboratórios, essas empresas, eles emitem nota fiscal desses testes, né? E como despesa médica, e por óbvio o contribuinte pode deduzir esses testes como despesa médica. Agora, aqueles testes que foram realizados em farmácias, certo? E que, por óbvio, a farmácia ela não é uma clínica médica, ela emite simplesmente uma nota fiscal de venda do teste, esses gastos não estão amparados pela legislação para serem deduzidos como despesa médica. Então, quem fez o teste num laboratório e que tem a nota fiscal do laboratório emitida em seu nome, vai poder deduzir como despesa médica. Aqueles testes que foram feitos em farmácias, se a farmácia ela mesma emitiu a nota fiscal de venda, ela não estava fazendo convênio através de laboratórios, que muitas vezes o contribuinte ele pode ter ido numa farmácia, ter feito o teste, mas a nota fiscal que ele emitiu foi um laboratório conveniado com a farmácia. Então, nesse caso, se o documento fiscal for uma nota fiscal de serviço de um laboratório, mesmo que tenha sido conveniado através de uma farmácia, é dedutível. Agora, se a nota fiscal de farmácia normal, não é dedutível. Esse é o entendimento que se tem da legislação. E aproveitando, então, vamos apresentar alguns pontos mais sobre despesas médicas dedutíveis, né? Então, o que são despesas médicas? Todas aquelas despesas médicas de hospitalização do contribuinte e seus dependentes. Então, o que despesas médicas? Considera despesas médicas, pagamentos efetuados a médico, especialista, dentista, psicólogos, fisioterapeuta, terapeuta ocupacionais, fonoaudiólogos, gastos em hospitais e despesas provenientes de exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e prótese ortopédica e dentária. Então, aqui todo esse engloba todo esse leque de despesas médicas que podem ser dedutíveis. No caso de aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige a comprovação com receituário médico ou odontológico e a nota fiscal em nome do beneficiário. Tá? Considera-se também despesas médicas aquelas de hospitalização. Os pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no Brasil, destinados às coberturas com hospitalização médica e odontológica, bem como a entidades que asseguram direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza, as despesas com instrução de deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento efetuado às entidades destinadas a deficiente físico ou mentais. E também os pagamentos efetuados a operadoras de plano de saúde e a administradora de benefícios que cubram a despesa ou assegurem o direito ao atendimento.
As despesas médicas de hospitalização realizadas no exterior também são dedutíveis, desde que devidamente comprovadas com documentos idôneos. O pagamento efetuado em moeda estrangeira deve ser convertido em dólar dos Estados Unidos da América, pelo seu valor fixado pela autoridade monetária do país, no qual as despesas foram realizadas na data do pagamento, e em seguida convertida para o real. Algumas despesas médicas que não são dedutíveis. As despesas referente a acompanhante, então, muitas vezes o pessoal contribuinte tem gastos com acompanhantes em hospitais, em clínicas. Então, esses gastos com acompanhantes, eles não são dedutíveis. Despesa com internação em estabelecimento geriátrico, exceto quando se referir a estabelecimento que se enquadrar nas normas relativas a estabelecimentos hospitalares, editados pelo Ministério da Saúde. Então, estabelecimentos geriátricos, como regra geral, eles não são despesas médicas. Agora, se for um estabelecimento geriátrico que está enquadrado nas normas do Ministério da Saúde e tiver toda a chancela, licenciamento, então aí sim o contribuinte tem o direito a abater como despesas médicas. E também não podem ser deduzidos do imposto de renda as despesas médicas ou de hospitalização que estejam cobertas por apólice de seguro ou quando ressarcida por qualquer forma ou meio por entidade de qualquer nacionais ou estrangeira. Também não são dedutíveis as despesas com cirurgia plástica que não sejam com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde física ou mental do paciente. Então, as despesas cirurgia plástica, aquela que é única e exclusivamente para fins estéticos, não são dedutíveis. As despesas com prótese de silicone não são dedutíveis, exceto quando o valor da prótese integrar a conta do estabelecimento hospitalar relativa a uma despesa médica dedutível. Então, quando essa prótese tiver por finalidade a reparação da saúde física ou mental do contribuinte, ele vai integrar uma conta hospitalar, essa prótese de silicone poderá ser dedutível, porque aí ela faz parte de um tratamento médico estabelecido pela legislação. E também não são dedutíveis as despesas com instrumentador cirúrgico. Somente poderão ser dedutíveis quando o valor integrar a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar também. Também não são dedutíveis os exames de DNA para investigação de paternidade e os valores pagos na prestação de serviço de coleta, seleção e armazenagem de células troncas oriundas do cordão umbilical. Então, essas despesas também não são dedutíveis. Por hoje, da nossa parte, seria esse o recado que a gente gostaria de transmitir. Deixamos aí um espaço para consulta e desejamos desde já uma ótima semana para todos aí. Um abraço e até a próxima.
Boa tarde a todos. Então, dando continuidade ao painel tributário da CCA, vamos tratar agora das alterações vinculadas à legislação estadual, tanto em nível de convênios, ajustes CNFs, decretos e instrução normativa. Em nível de convênio, tivemos a publicação no dia 13 de abril de 2021 de vários convênios, e nós separamos aqueles convênios que envolvem o Estado do Rio Grande do Sul, para apresentar pelo menos digamos assim, a ementa, aquilo que de forma geral foi tratado neste convênio. Obviamente que para se saber da integralidade dos assuntos tratados ali, que são enormes, né, as legislações, os convênios, teria que se analisar pontualmente, item a item de cada convênio, mas só para dar uma ideia e os contribuintes poderem ter, digamos assim, um direcionamento para virem a analisar o caso concreto, então nós faremos então apenas a apresentação daquilo que trata tal convênio. O convênio número 38, publicado então nesse dia 13 agora, ele trata de isenção do ICMS nas operações e prestações internas e de importação com mercadorias destinadas ao uso no âmbito das medidas de prevenção ao contágio, do enfrentamento e do contingenciamento da pandemia do coronavírus realizadas por órgãos da administração pública, estadual ou municipal, suas fundações e autarquias. Então, tiveram a adesão desse convênio os estados do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Portanto, interessa aos contribuintes do estado do Rio Grande do Sul que tenham operações vinculadas a estes órgãos. O convênio 41 também trata também de isenção incidente nas operações internas, no mesmo sentido, né, em relação à questão da pandemia, mas especificamente em relação ao oxigênio medicinal classificado na NCM 2804-4000. E o convênio 47, que também trata de isenção nas operações com fármacos e medicamentos destinados a órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, que trata então também vinculada à área de saúde. O convênio 48 trata então de isenção também das operações com equipamentos e insumos destinados à prestação de serviço de saúde. E o convênio 49 de isenção do ICMS nas operações com medicamento destinados ao tratamento do câncer e acrescido então o Pegaspargase, que é uma alteração do convênio 162 de 1994. O convênio 52 reduz a base de cálculo do ICMS nas operações com veículos de combate a incêndio, classificado na posição ou no código NCM 87 0530 00 da tabela do IPI. O convênio 53 reduz também a base de cálculo do ICMS incidente nas prestações de serviços de transportes intermunicipal de pessoas, passageiros ou não, no âmbito das medidas de prevenção do contágio e enfrentamento da pandemia. O convênio 57, isenção também nas saídas de pilhas e baterias usadas, vinculadas ao convênio 27 de 2005. Também tivemos o convênio 71, que trata da isenção do ICMS nas operações de importação dos equipamentos específicos por empresas operadoras portuárias, concessão de isenção para guindastes móveis portuários, a diesel hidráulico, sob pneus, para movimentação de contêineres e granéis sólidos em grandes navios, sem similar produzido no país, para aparelhamento do Porto de Rio Grande. Então, é importante também esta alteração vinculada ao convênio. Depois, saindo, digamos assim, desse nível de convênio, mas também aprovados pelo CONFAS, tivemos alguns ajustes CNFs
Todos eles são ajuste do convênio sem número de 1970, que trata de obrigações acessórias, e notas fiscais, escrituração fiscal, enfim. Tivemos o convênio 2, também aprovado no dia 13 de abril, e ele altera o convênio da nota fiscal eletrônica, pelo menos o ajuste CINIEF 7 de 2005, e também do próprio DANF, né, que é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Alterações válidas, então, a partir de 13 de abril de 2021. A nota fiscal, então, eletrônica, deverá conter a identificação do número do CNPJ do intermediador ou agenciador da transação comercial realizada no ambiente virtual ou presencial. E as restrições sobre a disponibilização completa da consulta aos campos da nota fiscal eletrônica de forma completa, exibidos por meio de acesso restrito e vinculado à relação dos consulentes, né, com a operação descrita, ou seja, somente com certificado digital, que hoje se pode ter acesso às informações completas da nota fiscal eletrônica, mesmo no portal da nota fiscal eletrônica, né? Então, não se aplicam estas restrições, então poderão ser disponibilizadas ao público, né, de forma completa, estas notas fiscais, que tenham como emitente ou destinatário a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios, bem como as suas fundações e autarquias, quando as consultas forem realizadas no portal da nota fiscal eletrônica, exatamente para dar transparência às atividades dos órgãos governamentais. Então não há esta restrição como há para as outras operações envolvendo outros contribuintes, né? Também em que o destinatário das mercadorias for pessoa física ou pessoa jurídica não contribuinte do ICMS. Isso já estava à disposição anteriormente, ou seja, sempre que o destinatário for uma pessoa física, né, ou jurídica não contribuinte do ICMS, já estava à disposição dos contribuintes. Depois, alterações válidas a partir de 1º de setembro de 2021, né, as notas fiscais canceladas, denegadas, os números de notas fiscais inutilizados, exceto os correspondentes às inutilizações canceladas, devem ser escriturados com valores monetários de acordo com a legislação tributária vigente, ou seja, sem valor monetário. Então, estas notas fiscais, que em algumas legislações estaduais estavam sendo dispensadas de escrituração, né, passam a ser, então, a partir de 1º de setembro, a serem obrigatórias sua escrituração sem valores monetários. Outra questão em relação, também ainda a partir de 1º de setembro, em relação aos pedidos de inutilização do número da nota fiscal, a transmissão do arquivo digital da nota fiscal eletrônica implica no cancelamento do pedido de inutilização, já cientificado no caso do resultado, quando ocorrer esta situação. Depois, alterações válidas a partir de 1º de março de 2022, então temos que a hipótese de venda ocorrida fora do estabelecimento, neste caso, o DANF, que é a representação gráfica da nota fiscal eletrônica, poderá ser impresso em qualquer tipo de papel, exceto o jornal, em tamanho inferior ao A4, né, que todos conhecem, né? Caso em que será denominado DANF simplificado, devendo ser observadas as orientações do manual de orientação ao contribuinte. Então, nas operações fora do estabelecimento, que seriam operações de venda ambulante, por exemplo, né, que não havia essa previsão para se fazer DANF simplificado, então agora será permitido a partir de 1º de março de 2022. Também a partir de 1º de março de 2022, nas operações de venda varejo para consumidor por meio eletrônico, venda por telemarketing ou processos semelhantes, o DANF também poderá ser simplificado. Nas operações de venda varejo para consumidor por meio eletrônico,
venda por telemarketing ou processo semelhante, exceto nos casos de contingência, com uso de formulário de segurança ou quando solicitado pelo adquirente. E também o emissor do documento deverá enviar o DANF, né, em arquivo eletrônico ao consumidor, seguindo as disposições gráficas do Manual de Orientação ao Contribuinte. Depois tivemos o ajuste CNF 3 de 2021, que trata de conhecimentos de transportes eletrônicos, alterações no ajuste 9, que é o que regula os conhecimentos eletrônicos, 9 de 2007. Tá? Alterações, então, válidas a partir de 13 de abril de 2021, quanto às restrições, né, disponibilizadas relativa à consulta, né, completa, então, também semelhante à nota fiscal eletrônica, então, não se aplicam essas restrições, né, às prestações de serviço de transporte que tenham também como emitente, né, órgãos públicos, né, vinculados à União, Estados, Distrito Federal e municípios. E também quanto a tomador pessoa física ou jurídica não contribuinte do ICMS. E além disso, então, fica estabelecido que os conhecimentos de transportes eletrônicos cancelados, denegados e os números inutilizados, exceto os correspondentes a inutilizações canceladas, devem ser escriturados da mesma forma como a nota fiscal eletrônica, sem valores monetários. Em relação ao pedido de inutilização, a transmissão do arquivo implica no cancelamento do pedido de inutilização do número do conhecimento de transporte. Alterações válidas, então, a partir de 1º de março de 2022, exceto nos casos de contingência, o DANF, pelo menos no caso do conhecimento não se fala em DANF, mas DACT, né, que é a representação gráfica do conhecimento eletrônico, poderá então, de forma alternativa à impressão em papel, ser apresentado em meio eletrônico, seguindo as disposições gráficas especificadas no Manual do Contribuinte, né? Então, é uma possibilidade, né, que está sendo implementada, desde que tenham sido emitidos o MDFE, que é o Manifesto, né, de Documento Fiscal Eletrônico, nas seguintes situações: transporte ferroviário, transporte aquaviário de cabotagem, transporte rodoviário de carga destinada a consumidor final. Então, digamos assim, essa disponibilização que está sendo adotada em relação a estes contribuintes. Depois nós tivemos alteração vinculada à nota fiscal de consumidor eletrônica. Então nós tivemos nota fiscal eletrônica, né, modelo 55, nós tivemos alterações também vinculadas ao conhecimento de transporte eletrônico e agora nota fiscal de consumidor eletrônica. Alterações válidas a partir de 13 de abril de 2021. Então, em relação a essa nota fiscal de consumidor eletrônica, né, modelo 55, deverá então conter a identificação do número do CNPJ do intermediador ou agenciador da transação comercial, realizada em ambiente virtual ou presencial. Então, aquilo que já está implementado lá em relação à nota fiscal eletrônica, modelo 55, agora também está sendo adotada em relação a modelo 65, que é a nota fiscal de consumidor eletrônica, né? Foi suprimida a exigência de informação do CPF do agenciador, tá? Então não há necessidade de identificar o CPF nesse caso. Sobre o pedido de inutilização da nota fiscal de consumidor eletrônica, a transmissão do arquivo digital implica o cancelamento do pedido também, tal como em relação à nota fiscal eletrônica e conhecimento eletrônico. Alterações válidas, então, agora, a partir de 1º de setembro, essas notas fiscais eletrônicas, de consumidor eletrônica, canceladas, denegadas, os números inutilizados, devem ser escriturados também sem valores monetários, de acordo com a legislação tributária vigente. Então, devem ser escrituradas a partir de 1º de setembro. Regra geral em todo o Brasil. Então, esta é a
orientação agora do ajuste CNF. Passamos agora para uma outra instituição, agora outra alteração, que na verdade é um documento que anteriormente era papel, né? Pelo menos no estado do Rio Grande do Sul, os estados que adotam uma declaração de conteúdo, né, para não contribuintes e também até mesmo os Correios, né, que tínhamos um convênio anteriormente. Então, o ajuste CNF 5, ele trata da instituição da declaração de conteúdo eletrônica, DCE. Tá? Esse ajuste, ele institui então essa declaração e a declaração auxiliar de conteúdo eletrônica, DACE, que seria um paralelo, né, do DANF, né, e do DACT, né? Nós temos agora então nessa declaração DACE, D-A-C-E, para ser utilizada então no transporte de bens e mercadorias na hipótese de não ser exigido o documento fiscal. Esse documento então, ele é considerado, né, e armazenado, emitido e armazenado eletronicamente, e ele tem uma existência apenas digital, utilizada para documentos, como já falei, né, de transporte de bens e mercadorias, cuja validade jurídica é garantida pela autorização de uso e assinatura digital antes do início do transporte. E deve ser emitido, então, ele tem todas as orientações, né, nesse ajuste, em substituição, então, a declaração anterior, que tinha previsão, inclusive, no protocolo 32 de 2001, especificamente para as empresas de Correios e Telégrafos, e agora também é permitido para pessoas físicas e jurídicas não contribuintes no transporte de bens e mercadorias, que é uma coisa normal, que não necessariamente se precise para apresentar numa transportadora, por exemplo, o transporte de uma mercadoria, né? E não necessariamente quem está remetendo é um contribuinte do ICMS. Depois nós tivemos agora o ajuste 6, né, vinculado à nota fiscal fácil, tá? Um regime especial que tem já instituído. Então teve essa alteração que é também publicada no dia 13 de abril, né? E ela trata então dos critérios da unidade federada, né, quanto à ferramenta emissora desta nota fiscal fácil, e disponibiliza função para carga e recarga de crédito de ICMS pagos antecipadamente por meio de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais, tudo de acordo com o Manual de Integração, ou agora, né, o Manual de Orientação do Contribuinte em relação a essa nota fiscal fácil. Então, informações e ajustes relativos à GNRE, como é conhecida, né, na Guia Nacional de Recolhimentos, no caso de tributos estaduais. Depois, o ajuste CNF 8 trata do manifesto eletrônico de documentos fiscais, né, e trata então do fato que a obrigatoriedade, né, da emissão desse documento não se aplica em operações e prestações realizadas por pessoa física ou jurídica responsável por transporte de veículo novo, não emplacado, quando este for o próprio meio de transporte, inclusive quando estiver transportando veículo novo, não emplacado, do mesmo adquirente. E também na hipótese de transporte de bens ou mercadorias realizados em veículos próprios ou arrendado ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas, né, nas operações realizadas por microempreendedor individual, o MEI, né, a pessoa física ou jurídica não inscrita no cadastro contribuinte, produtor rural, acobertado por nota fiscal eletrônica avulsa, a NFA, modelo 55, e depois, então, contratante do serviço de transporte, nos casos em que o transportador autônomo de carga emita MDFE pelo regime especial da nota fiscal fácil, conforme o ajuste CNF 37. Além disso, o transporte de carga realizado por transportador autônomo pode ser acobertado simultaneamente por MDFE, emitido pelo transportador autônomo, né? E pelo MDFE emitido pelo seu contratante, no caso. Então,
seriam operações específicas que teríamos, então, o MDFE emitido pelo autônomo e o MDFE pelo contratante. Depois tivemos a Juscinef 9, que trata de pilhas e baterias usadas coletadas por operadoras logística, né? Então, esse ajuste tem efeito a partir de 1º de junho de 2021 e dispensa a emissão de documento fiscal na operação e na prestação de serviço de transporte interna, na coleta e armazenagem de resíduos de pilhas e baterias usadas e caixas coletoras utilizadas para armazenagem destes materiais descartados, realizadas no território de cada unidade da federação pela operadora logística com o objetivo de posterior remessa à indústria de reciclagem. O material coletado será acompanhado de uma declaração de carregamento e transporte, documento sem valor fiscal emitido pela operadora logística. E o ajuste CINEF 10 trata de Código Fiscal de Operação, alterações. Tivemos a alteração vinculada ao CFAP 7667. Ele, então, trata das vendas de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final. E dentro desta esfera também de combustíveis, tiveram alterações também o CFAP 3552, 3667 e 7552. Então, as empresas ou contribuintes que se envolvem com venda e operações com combustível devem observar esse ajuste CINEF 10. Depois nós tivemos publicações de decretos estaduais, decreto 55832, de 9 de março, né, concede isenção do ICMS, então, em saídas internas e nos recebimentos relativa à importação do exterior, de mercadorias relacionadas à prevenção, ao contágio, ao enfrentamento à pandemia causada pelo novo agente coronavírus. Realizados por pessoa jurídica pública, prestadora de serviço de saúde, realizado por pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não do ICMS, desde que as mercadorias sejam doadas a pessoas jurídicas públicas, operadoras do serviço de saúde. E o decreto 55832 ainda concede o benefício do não estorno do crédito fiscal relacionados a mercadorias que estão constantes do apêndice 48 do regulamento do ICMS e que concede remissão e anistia de créditos tributários do ICMS sobre operações e prestações referidas a este benefício, conforme disposto no artigo 9º, inciso 100, ou pelo menos 211 do livro 1 do regulamento do ICMS. Depois tivemos o decreto 55833, tratando de ICMS, substituição tributária, bebidas quentes, que teve a inclusão do estado do Amapá. Então, observem, né, as empresas que tratam de assuntos vinculados, né, ou comercializam ou estão envolvidas, né, com bebidas, né, sujeitas a substituição tributárias, devem então observar esta inclusão do Amapá neste rol de situações em que devem observar as regras da substituição tributária. Depois o decreto 55834 trata da prorrogação de uma dispensa de emissão da nota fiscal de entrada de bens e mercadorias do exterior por contribuinte não habitual. Então, contribuinte não habitual dispensado da inscrição estadual, né, está dispensado da emissão da nota fiscal no desembaraço aduaneiro, na importação da mercadoria. E há um prazo específico, né, e prorrogado então para 31 de dezembro de 2021. Depois nós temos então o decreto 55835, tá, que trata do pedido de regime especial para pagamento do imposto, quanto à alteração do responsável pela concessão desse sistema especial no município de Porto Alegre. Então não se aplica a todo o estado, mas em relação ao município de Porto Alegre. Certamente uma experiência que está sendo feita, que passa então a ser dirigido, né, ao delegado da Receita Estadual.
Tá? Então essa alteração inclusive foi disciplinada pela Instrução Normativa 30, do dia 15 de abril de 2021. Então a informação, tanto estadual, né, em relação ao regulamento, como a própria orientação normativa já estão sendo divulgadas nesse momento. Depois passamos então para as orientações normativas, né, que na verdade estamos destacando apenas uma, teve várias, né, mas nós estamos destacando aqui a instrução normativa número 31, do dia 15 de abril de 2021. Ela disciplina, a partir de 1º de maio de 2021, a cedência para terceiros de valores a restituir decorrente do ajuste do ICMS retido por substituição tributária. O que acontece? Esta cedência já estava prevista desde o ano passado, mas foi implementada a partir de 1º de janeiro apenas para as empresas que se envolvem com combustíveis, né? Então os postos de combustíveis puderam já desde janeiro fazer negociações, né, de cedência com a refinaria para retornar o imposto, né, quando relativo a pagamento a maior e que teriam esses postos de restituição, fazerem a cobrança desse imposto diretamente das refinarias. Agora, isto também será disponibilizado, ou pelo menos já tem previsão a partir de 1º de maio, para os demais contribuintes que têm a restituição assegurada pelo ajuste do ICMS substituição tributária. Então, poderão transferir para outro contribuinte que também tenha ajuste de substituição tributária e que precise de crédito para compensar o valor a pagar. Então, está sendo disciplinado através desta instrução normativa. Então, eram esses os assuntos que eu gostaria de trazer para o conhecimento dos senhores, tendo muitas outras alterações, obviamente, devem ser consultados, né, principalmente os nossos informativos, né, semanário, boletins. Importante que observem o que está disponibilizado, inclusive, no nosso site. Então, desde já, desejamos uma boa tarde, um restante de tarde a todos, né, e também uma boa semana a todos. Muito obrigado.